Meus irmãos, paz do Senhor a todos, bom dia. Nesta oportunidade estaremos meditando na leitura diária do sábado, Romanos capítulo de número 13, versículo de número 11, que diz: é hora de despertar. Versão NTLH na Bíblia Sagrada afirma a seguinte expressão: vocês precisam saber todas essas coisas, porque sabem em que tempo nós estamos vivendo. Chegou a hora de vocês acordarem, pois o momento de sermos salvos está mais perto agora do que quando começamos a crer. Amados irmãos, rendemos graças a Deus pela oportunidade de poder comentar sobre a leitura diária dessa segunda lição do trimestre, cujo tema: despertamento espiritual, um milagre. Vimos a leitura diária durante a semana, na segunda-feira despertando a vida de louvor, na terça-feira despertando a vida de oração, na quarta-feira despertando para aprender, na quinta-feira despertando o dom, na sexta-feira despertando para a peleja. Hoje, no sábado, nós estaremos meditando sobre é hora de despertar. O interessante é que o apóstolo Paulo, quando trata na carta aos Romanos, com relação à hora de despertar, alguns estudiosos concordam no pensamento de que o apóstolo ele estava pensando com relação à vinda de Cristo, com relação ao momento do arrebatamento da igreja. Quanto a isso, o Senhor Jesus, ele já havia falado, Mateus capítulo de número 24, versículo de número 3, a respeito dos sinais que antecederiam a vinda de Cristo. Observe, versículo 3 de Mateus 24. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda, ou do fim do mundo? Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípios das dores. Versículo de número 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Queridos e amados irmãos, vivemos num período de dificuldades. Hoje nós vivemos um período de pandemia. E todo período de crise traz para nós algum aprendizado. A palavra crise, que deriva do termo crisol, que serve para a separação de materiais utilizados em funilaria, ela serve para separar o bom do ruim. Então a crise, ela serve também para separar ou selecionar os que têm uma fé mais excelente do que outros. No dia do arrebatamento do Senhor, a Bíblia diz que quando Jesus voltar, em uma pergunta, porventura achará o Senhor fé na terra, nos leva a despertarmos quanto a este momento. Nós precisamos viver a vida que agrada a Deus. O interessante é que na versão Almeida e atualizada, o texto diz assim: digo isto a vós,
que conheceis o tempo. Essa palavra tempo aqui fala do tempo kairos, de acordo com a promessa de Deus. É João capítulo de número 14. João capítulo 14, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. A promessa da vinda de Cristo, ela é esperançosa. Ela aguarda no tempo kairos. Mas essa esperança não vem do termo ou do verbo esperar, não é? Pois quem espera, senta, cruza os braços e aguarda que algo aconteça. Mas a esperança, ela vem do verbo esperançar. É aquela pessoa que crê na promessa. Ela crê no milagre. Ela crê na bênção e ela não fica parada, esperando algo acontecer. Não, ela levanta, ela vai à luta, ela desperta. E como nós estamos estudando nesta lição, o despertamento ele é proveniente de Deus. E nós temos uma vantagem muito grande na dispensação do Espírito Santo, é que o Espírito Santo ele habita em nós. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos, dizendo que é ele quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós temos um ajudador, nós temos alguém que está ao nosso lado. O interessante, amados, é que o tempo de Deus, ele está chegando. A ocasião em que a trombeta vai tocar e que Jesus há de arrebatar a sua igreja. E nós precisamos despertar, precisamos compreender que Jesus está voltando. Precisamos compreender que a palavra está se cumprindo. Daniel, ele lendo a palavra, ele viu que o tempo de 70 anos, previsto pelo profeta Jeremias e escrito pelo mesmo, já havia se passado. E ele agora vai orar. O despertamento, ele vem pela leitura da palavra, ele vem pela comunhão com Deus. Nesses últimos dias, que nós possamos viver esta comunhão que o Senhor, ele nos proporciona. O tempo está chegando. Observe, ainda na versão revista e atualizada, diz assim: e digo isto a vós, que conheceis o tempo, já é a hora de vós despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio começamos a crer. Observe, amados, que todos nós um dia entregamos a vida ao Senhor Jesus lá atrás, levantando a mão em reconhecimento ao poderio de Cristo para a nossa salvação. E graças a Deus, o Senhor tem te sustentado até o dia de hoje. E promete que continuará contigo. Agora o interessante é que nós devemos ter o cuidado para não deixarmos a nossa vida cristã, nossa vida espiritual, ela cair na rotina e perdermos a sensibilidade espiritual de ouvir a voz de Deus, de meditar na sua palavra e de investir tempo em oração. Precisamos despertar diariamente. É um conselho de Paulo na carta aos Efésios. Ele diz assim: não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. De forma imperativa, meus amados, o apóstolo Paulo aconselha aquela igreja a viver cheia do Espírito Santo. Nesses últimos dias, precisamos despertar.
Precisamos orar a Deus por um despertamento, pois despertamento espiritual é um milagre proveniente das mãos do Todo-Poderoso e que nesses últimos dias a igreja precisa, o mundo precisa de que haja um despertamento verdadeiro proveniente do próprio Deus. Que Deus nos ajude, nos encha da sua graça, pois a salvação está mais perto de nós a cada dia, a cada momento. Precisamos vivenciar as benécias da salvação oferecida por Cristo na cruz do Calvário. Lembre-se, o tempo está próximo. Jesus vai arrebatar a sua igreja e você estará junto com a igreja redimida. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.